E vamos ao Rio de Janeiro, saber como está a capital fluminense com o nosso correspondente carioca, Rodrigo Viga. Bom dia, Rodrigo. Você sempre com um visual, né? Um cenário tão bonito aqui engrandecendo o nosso jornal. Mas conta pra mim, existem cidades aí, ou uma cidade, não sei, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que não tem casos de coronavírus, mas que está em estado de calamidade? Kalina, isso no mínimo acende o sinal de alerta, deixa todos aqui no mínimo intrigados ou pelo menos atentos com o que podem fazer esses prefeitos, esses munícipes. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou 66 pedidos de calamidade pública apresentados ao Parlamento Fluminense. Isso aconteceu nesta quinta-feira. E aí você vai ver a lista das 66 cidades que decretaram calamidade pública e agora tem o aval da Assembleia Legislativa do Estado. 17 delas não tem nenhum caso de Covid-19, não tem nenhum registro de coronavírus. E a pergunta que se faz é por que fizeram esse pedido de calamidade pública? Os prefeitos dizem que é necessário para medidas preventivas, prudenciais, antecedentes, caso apareça um registro de coronavírus fatal ou não fatal no seu município. Mas por aqui, os órgãos instituídos, aqueles que fiscalizam, monitoram a ação das instituições públicas, dos personagens e atores públicos, já estão bastante ligados. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos respectivos municípios, Procuradoria e muito mais. Até porque aqui no Rio de Janeiro, um subsecretário executivo que trabalhava na Secretaria da Saúde do Estado foi afastado de suas funções há uma semana, justamente porque há suspeitas de que as compras que ele vinha fazendo emergenciais para o enfrentamento ao coronavírus no valor de R$1 bilhão podem ter algum tipo de irregularidade e ilegalidade. Calamidade pública é quase que uma espécie de cheque em branco para gastos, despesas e eventuais irregularidades e até superfaturamento, né, Kalina? Pois é, Viga, e um dos dramas dessa pandemia é a morte de profissionais de saúde. A gente deu que aqui no Brasil, pelo menos mais de 4.000 profissionais da área de enfermagem foram afastados por suspeita da Covid-19. Como é que está essa situação aí no Rio de Janeiro? Teve mais um caso, né? Exatamente. São mais de 1.500 pessoas, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, pessoas que trabalham na área administrativa que já foram afastadas de suas funções nas redes estadual e municipal do Rio de Janeiro, segundo os sindicatos das respectivas categorias. Mas nas últimas horas foram registrados 2 óbitos, 2 mortes de enfermeiros que estavam na linha de frente do combate ao Covid-19 e ao coronavírus. No Hospital Lourenço Jorge, na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final de semana passado, morreu Jorge Alexandre de Oliveira. Ele era enfermeiro dessa unidade pública, chegou a ser internado em um hospital particular em Campo Grande, na Zona Oeste da capital, mas não resistiu aos ferimentos. Até uma homenagem foi feita a ele aí nas últimas horas. E nesta quinta-feira, uma profissional de enfermagem de 63 anos de idade, Anita Viana, também morreu. Ela, o mais curioso, trabalhava no hospital de referência para o atendimento a pacientes com Covid, o Ronaldo Gazola, em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, e por ironia do destino, ela tentou internação no hospital onde ela trabalhava. Não conseguiu, viu, Kalina? E acabou, infelizmente, indo morrer em Volta Redonda, cidade do sul do estado do Rio de Janeiro. Kalina. A gente deseja muita força a essas famílias, né? Agora fala pra gente, o que as Forças Armadas querem com algumas cidades aí do Rio de Janeiro? Algumas cidades do Rio de Janeiro foram surpreendidas por uma carta que chegou, do Exército, das Forças Armadas. Estou falando de Três Rios, Paraíba do Sul, Niterói, entre outros municípios, com uma espécie de pedido, um relatório sobre número de cemitérios, covas, também gavetas e ainda, minha cara Kalina, ouvintes internautas da Jovem Pan, sobre a capacidade de sepultamento nessas cidades. Parece ser uma espécie de trabalho prévio que está sendo feito também pelas Forças Armadas em caso de aumento no número de óbitos ou de estrangulamento dos cemitérios do Rio e do Grande Rio. Rio já tem 301 óbitos confirmados, mais de 130 em investigação e quase 4.000 casos. Inclusive, aqui na capital, um dos maiores cemitérios, o
São Francisco Xavier, no Caju, na região portuária, está aumentando o número de gavetas em 2.000 e para esse período mais emergencial, 800 gavetas estão sendo construídas. O cemitério diz que isso já estava previsto antes da pandemia, mas provavelmente essa é uma cena que chama a atenção quem passa ali pelo São Francisco Xavier e vê essas gavetas sendo construídas na região do cemitério que fica na região portuária do Rio de Janeiro. Kaliane. Não vejo a hora de parar de dar essas notícias, Viga, para ser bem sincera, né? Uma agonia que dá. E o pacote de ajuda que o BNDES está criando, Viga, já tem muitos interessados nele? Muitos, viu, Kaliane? Muitos. Isso foi lançado, né, em fases, são vários produtos, vamos dizer assim, no mês passado. Eu conversei com fontes da área econômica que me disseram que, diante, né, do caos financeiro provocado pela pandemia de coronavírus, é uma procura bastante intensa por esses recursos do BNDES. O BNDES também opera aquela linha de financiamento de 40 bilhões de reais para a folha de pagamento das empresas com faturamento até 10 milhões de reais, criou uma linha específica de pelo menos 2 bilhões de reais para empresas que atuam na disponibilidade de leitos, equipamentos, materiais fundamentais para o enfrentamento à pandemia, mas tem 2 produtos, segundo essas fontes da área econômica, que estão sendo muito demandados. Uma linha é para micro, pequenas e médias empresas de 5 bilhões de reais. Ela tem aproximadamente aí 15 dias úteis de funcionamento e cerca de 650 milhões de reais já foram demandados ao BNDES por essas micro, pequenas e médias empresas. E tem uma outra linha que é chamada em inglês Stand Bill, que na verdade, viu, Kalina, é o pessoal que pegou um empréstimo com o BNDES no passado, tinha que quitar essas parcelas agora nesse período de pandemia e o BNDES deu uma amolecida, deu uma postergada no prazo de pagamento dessas parcelas em 6 meses. Essa linha tinha um potencial de atingir 30 bilhões de reais, mas as fontes da área econômica dizem que os pedidos em poucos dias de funcionamento dessa linha já atingem 18 bilhões de reais, pedidos feitos junto ao próprio BNDES ou aos demais bancos que repassam os recursos do Banco de Fomento, que também no mês que vem deve anunciar apoio, ajuda ao setor aéreo, ao setor elétrico, às montadoras de veículos, enfim, vai usar todas as suas cartas junto com os bancos privados para tentar amenizar o sofrimento provocado pela pandemia de coronavírus na saúde financeira das empresas brasileiras. Kalina. Agradecemos as informações, Vig, você volta aí ao longo da nossa programação.